Olá, meus queridos alunos, eu sou o professor Gilmar e você está aqui no meu coração. Nós estamos no Segurança Concursos. Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo treinamento. Nós vamos agora falar com vocês sobre direitos humanos e na área dos direitos humanos, meus queridos alunos, vamos falar da Convenção Americana de Direitos Humanos. Para você que quer se aperfeiçoar um pouco mais, para você que quer conhecer um pouco mais de direitos humanos, a Convenção Americana sempre é uma matéria muito importante para os países latino-americanos. Para você que quer fazer concurso mais avançado, essa matéria sempre cai. Para você que quer seguir as carreiras militares, essa matéria é uma cláusula pétrea. Ela sempre cai em concurso, então é importante ter em mente, conhecer e aperfeiçoar. E quer saber mais? Procura com a gente aqui na Segurança Concursos essa informação, procura os nossos vídeos, treinamentos. Eu sou o professor Gilmar e você está aqui, ó, campeão de aprovação. Vadmecan, vem comigo, então vamos começar a nossa disciplina, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Meus queridos alunos, antes de adentrar especificamente no texto da Convenção Americana de Direitos Humanos, eu preciso explicar um pouco do contexto internacional de criação da Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é um texto que tem o seu nascedor, ela vem, a sua origem é da OEA, Organização dos Estados Americanos. A OEA não tem nada, mas nada a ver com a ONU. ONU é um organismo internacional mundial. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, é uma instituição que atende aos interesses dos Estados-membros americanos. Eles não têm uma conotação, eles não têm uma dimensão mundial, e sim regional, é para os Estados americanos. E de maneira muito rápida, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, é criada a Organização dos Estados Americanos. É ela que tem lá sua origem, lá no século XIX, começou com algumas reuniões na Bolívia, e enfim, Oscar Bolívia, aquela coisa toda, mas ela vai se materializar efetivamente em 1948, a OEA. O Brasil faz parte da OEA, ele assinou os seus tratados e a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é posterior à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela possui 30 artigos, ela é uma carta da Assembleia Geral da ONU, que não tem nada a ver com a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela tem 82 artigos, ela foi publicada, ela foi proclamada muito depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela se inspira na Declaração Universal, só que ela é muito mais detalhista. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, os 30 artigos, ela traz 30 artigos de direito material. Ela não traz nada de processo, ela não traz corte, ela não traz comissão. Já a comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas são criadas a partir da Convenção Americana, que é o que nós vamos estudar. Então, para a gente separar o nosso conteúdo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, anota isso, Declaração Universal, ela pertence à ONU. Convenção Americana pertence à OEA. Nós vamos estudar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é da OEA, que ela é muito posterior à Declaração Universal. Então, voltando, recapitulando. A Organização dos Estados Americanos, ela nasce em Bogotá em 1948. Ela tem o seu desenvolvimento, a sua evolução, e no ano de 1969, anota com você que tem em casa, você que também, anota aí, em 1969, a OEA cria, então, proclama a Convenção Americana
de Direitos Humanos. Onde que ela foi criada? Lá em São José, na Costa Rica. Por isso que muitos doutrinadores, nós professores, chamamos internacionalmente, também é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. A OEA, ela tem sede física em Washington, nos Estados Unidos. Mas a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi assinada, o Tratado Internacional, ele foi assinado em São José, na Costa Rica. Por isso, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela também é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que foi proclamado, que foi publicado em 1969. Ele teve uma validade internacional em 1978. E no Brasil, ele só teve vigência, ele só ingressou no sistema jurídico brasileiro em 1992. Então anota aí, informação importante. Vou tomar uma água enquanto você anota. No Brasil, o Pacto de São José da Costa Rica, ele passou a integrar o sistema jurídico brasileiro no ano de 1992, através do decreto 678. Anotem para mim, meus queridos alunos, decreto 678 de 1992, trouxe a Convenção Americana de Direitos Humanos e passou a integrar o sistema jurídico brasileiro, em 92. Então ele é proclamado, publicado em 1969 pela OEA em São José da Costa Rica e integra o sistema jurídico brasileiro em 1992. Porém, anota aí, você que está em casa, você que está estudando, anota um detalhe para gente, coisa extremamente importante sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Em 1992, ele passou a integrar o sistema jurídico brasileiro, através do decreto 678 que eu expliquei. Porém, no Brasil, com a emenda constitucional número 45 do ano de 2004, passou-se a exigir no Brasil que os tratados e as convenções sobre direitos humanos, para que elas possam integrar o sistema jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, ela precisaria passar pelo rito constitucional do processo legislativo, lá do artigo 59 da nossa Constituição, que vocês estão estudando. E o que fala? Para que uma emenda seja aprovada, precisa de um quórum qualificado de 3/5 do Congresso Nacional, em votação em 2 turnos em cada casa. Então, 2 votações em cada casa. Aí, assim, é aprovada uma emenda constitucional. A mesma coisa aconteceria com o Pacto de São José da Costa Rica, se ele tivesse passado por esse rito, mas ele não passou. O que acontece? E aí vai uma explicação para os meus amigos, viu, José? Uma explicação para os estudantes de direito. Um grande abraço para os nossos amigos estudantes de direito que estão graduando. A Convenção Americana, ela integra quando? 92, o sistema jurídico. A emenda constitucional é de 2004. Então, o Pacto de São José, ela ingressou no sistema jurídico brasileiro antes da emenda 45. Então, ele não passou pelo rito constitucional de 3/5 em 2 votações em 2 turnos em cada casa. Resultado, não obstante a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, ser um documento internacional que versa direitos humanos, ele hoje no Brasil não tem status de emenda constitucional. Porém, através da súmula vinculante número 25, o STF entendeu em 2010, pela complexidade e relevância do tema, que a Convenção Americana de Direitos Humanos, não obstante, anote isso aí para mim, importante, digita aí agora, não obstante não ser uma emenda constitucional, não ter status de emenda constitucional, por versar sobre direitos humanos e ter integrado o sistema jurídico, ela recebeu status de norma supralegal e infraconstitucional. O que significa isso? Então quer dizer que ela está acima da legislação convencional do Brasil. Vamos relembrar essa legislação? O artigo 59 fala da Constituição.
O processo legislativo compreende a elaboração de 2 pontos. Inciso 1, emenda à Constituição. Inciso 2, lei complementar. Inciso 3, lei ordinária. Inciso 4, lei delegada. 5, medida provisória. Depois, decreto legislativo e resolução. Essas são as 7 normas que existem no sistema jurídico brasileiro. Como a Convenção Americana ela não passou pelo rito, lá no inciso 1 fala emendas à Constituição, ela não foi recepcionada com status de emenda. Então ela ficou abaixo da Constituição, José, ela ficou abaixo da Constituição. Mas ela ficou acima das demais legislações. Então, para prova de vocês, meus queridos alunos, você que quer seguir uma carreira jurídica, quer fazer um concurso, carreiras militares aqui da Polícia Militar de Minas Gerais, no Brasil inteiro, inclusive, anota para mim questão de prova. Qual é a natureza jurídica da Convenção Americana de Direitos Humanos no Brasil hoje? Ela é uma lei infraconstitucional, porém supralegal. Então ela transita, ela está abaixo da emenda, mas acima das demais normas. Repetindo, professor, sim, natureza jurídica da Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica. É uma lei supralegal, porém infraconstitucional. Onde que eu encontro isso para eu pesquisar? Lá na súmula vinculante número 25 de 2010 do Supremo Tribunal Federal. Aí, José, já matamos a questão de prova, tá vendo? Para você que está aqui no Segurança Concurso, gente, só aqui você tem informação de qualidade. Feitas essas explicações exordiais, eu vou passar agora já o texto da convenção. Eu não vou ficar dando spoiler da convenção, porque à medida que o texto da convenção for sendo projetado para vocês aqui, eu farei os comentários. Vou trazer apenas algumas informações preliminares muito relevantes. Quais são as naturezas dos direitos previstos na Convenção Americana? Eu tenho direito de primeira e segunda dimensão. Primeira e segunda dimensão. Muitas pessoas que estudam a Convenção esquecem e pulam o artigo 26, e ele é muito importante. Por quê? Porque a Convenção Americana, em termos de direitos de primeira geração, ele traz direitos civis e políticos. Como um todo, a Convenção Americana ela vai trazer direito civil, político, civil, político, civil, político, civil, político. Mas no artigo 26, ela dá uma detalhada em 3 pontos: direitos sociais, econômicos e culturais. Sociais, econômicos e culturais. Sociais, econômicos e culturais. Então, quais são os 5 direitos de 2 gerações que nós temos? Nós temos os políticos e civis de primeira geração e segunda geração, os econômicos, os culturais e os sociais que nós vamos ter. Então nós temos 5 direitos esculpidos. Lembrando que quando a gente for falar também, 2 organismos muito importantes previstos aqui na Convenção Americana de Direitos Humanos é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que ela foi criada aqui pela Convenção Americana, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O próprio texto fala o seguinte: a partir de agora que você leu o texto, pode me chamar de corte. A partir do momento que você leu, pode me chamar de comissão. Então, a partir de agora, eu vou falar com vocês. Comissão. Papel da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é como se fosse o papel de polícia, de fiscalização, é um órgão fiscalizador. É um órgão executivo. Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte, ela tem natureza jurisdicional, não podendo ter mais de um, ou seja, não pode ter 2 ou 3 magistrados, juízes de um mesmo país, tá bem? Então ficam essas explicações. Onde que a Corte Americana, ela fica, ela julga, ela conhece dos processos? Em São José da Costa Rica. Tá bem? Feitas essas explicações, então, Vadimecan, vem comigo. Mais uma vez, eu sou o professor Gilmar e nós estamos aqui na Segurança Concursos, a campeã de aprovação desse Brasil inteiro. Vamos aqui, lembrando, Segurança Concursos, prepare-se com segurança e alcance os seus sonhos. Esse é o nosso lema. Tá lá. Eu queria compartilhar com vocês a partir de agora, olhinhos na tela, por favor, olhinhos na tela de vocês. Tá lá. O vice-presidente da República, vocês vão entender o porquê do contexto, no exercício do cargo de presidente da República e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, considerando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecido como, lá está grifado para vocês,
Pacto de São José da Costa Rica, adota no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a OEA, conforme eu já expliquei para vocês, em São José da Costa Rica, ou seja, quando que foi proclamado, publicado pela Assembleia Geral da OEA? Quando? Em 1969. Onde? Em São José da Costa Rica. Tá lá, ó. Quando? Em 22 de novembro de 1969, entrou em vigor internacional em 1978, então ela é publicada em 69, entra internacionalmente em 78, na forma do segundo parágrafo do seu artigo 74. Diz ainda o vice-presidente da República, considerando que o governo brasileiro depositou a carta de adesão a essa convenção em 25 de setembro de 92. Essa questão de prova tá aí. Então, José, quando que a Convenção Americana, meus queridos alunos, ela ingressa, ela entra no sistema jurídico brasileiro? Anota aí, destaque para vocês. Ela entra em 25 de setembro do ano de 1992. Considerando, diz ainda, né, esse decreto, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, entrou em vigor para o Brasil em 25 de setembro de 92, em conformidade com o disposto no segundo parágrafo do seu artigo 74. Decreta, ó, decreta. Quem que é o nosso vice-presidente na época? Itamar Franco, lembra? O mineiro de Tupete, saudosista, grande abraço, né? Foi um líder nato no Brasil. Decreta, então, decreto 678 de 92, ele decreta, artigo 1º, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? Porque aqui é a explicação. Celebrada na cidade de São José da Costa Rica, quando? Em 22 de novembro de 69. Apensa por cópia ao presente decreto, ou seja, ela segue em anexo a este decreto, deverá ser cumprida tão inteiramente como nela se contém, ou seja, esse decreto determina a aplicação imediata da Convenção Americana no sistema jurídico brasileiro. Artigo 2º deste decreto, assinado por Itamar Franco, ao depositar a carta de adesão a este ato internacional, em 25 de setembro de 92, o governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa. Abre aspas. O governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, a linha D, não incluem o direito automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão de anuência expressa do Estado. Deixa eu explicar isso aqui. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem poder fiscalizador. Então, ela que checa as denúncias de violação de direitos humanos. E o que esse decreto está falando? De novo, ao depositar esta carta de adesão a esse ato internacional em 25 de setembro de 92, o governo brasileiro faz a seguinte interpretação. O governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, a linha D da Convenção Americana de Direitos Humanos, não inclui o direito automático da comissão vir diretamente ao Brasil sem uma anuência expressa do governo brasileiro. Ou seja, está falando, ó, vocês vão vir, mas não vai pegar um avião direto, vem cá a hora que quer, do jeito que quer, não. O Brasil ele é soberano, então vocês precisam comunicar e nós vamos recebê-los. É isso que está falando. Bom, o presente decreto entra em vigor na data, é o artigo 3º desse decreto, de sua publicação, Brasília, 6 de novembro de 92, assina Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Tá bem? Bom, por que o professor Gilmar falou isso com vocês aqui no Segurança Concursos? Porque muitos professores, muitos cursos já entram direto na Convenção Americana, o Pacto de São José. E esse decreto ele é extremamente importante, ele traz uma historiografia, ele traz um contexto no qual você precisa entender para interpretar essa norma, para poder aplicá-la de maneira mais objetiva no seu concurso, tá bem? Olha, nós aqui matamos pelo menos 2 questões de prova interessante, que ele entrou no sistema jurídico brasileiro em 1992, com status de lei supralegal, acima, né, das demais normas, mais abaixo da Constituição, e que ele vem de um organismo da OEA, Organização dos Estados Americanos, que não tem nada a ver com ONU, tá bem? Feitas estas explicações, meus queridos alunos, vademecum, vamos então para o anexo a esse decreto para conhecer a Convenção
Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Tá lá. Então vamos lá. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, preâmbulo. Professor, sim, eu estou começando a estudar agora. Eu estou fazendo uma graduação e comprei esse pacote de cursos aqui do Segurança Concurso. Me explica uma coisa, o que é um preâmbulo? Claro que sim, claro que eu explico. Viu, José? Você que está estudando, daqui a pouco está formando, tirando uma AB. Meus queridos alunos, preâmbulo é a parte expositiva de qualquer texto jurídico. Então, um texto jurídico ele tem um preâmbulo, significa que ele está te explicando o porquê foi criado e como foi criada aquela norma. Só para tirar uma dúvida, abram o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, vocês vão ver lá, explicando como, quem fez, Assembleia Nacional Constituinte, como fez, tá lá. Então, este preâmbulo que vocês estão vendo agora, tá aparecendo na tela de vocês aí, ele explica como e por que foi feita a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, vá de Meca, eu sou o professor Gilmar, você está aqui na campeã de aprovação, vamos lá. Preâmbulo da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Convenção sobre Direitos Humanos. Os Estados americanos signatários, quer dizer, aqueles que assinaram e fazem parte da OEA. Professor, quando que a OEA foi criada mesmo? Em 48, através do Tratado de Bogotá. O Brasil faz parte? Faz parte. Cuba foi excluído e depois não quis voltar. Fez um favor para o mundo, ok? Os Estados americanos signatários da presente convenção, vírgula, aí vai agora explicar. Reafirmando o seu propósito de consolidar neste continente, então a OEA só tem circunscrição, só tem jurisdição no continente americano, nas Américas, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social. Está explicando aqui como que foi a mentalidade de criação. Fundado, tendo por base, a fundação, no respeito dos direitos essenciais do homem. Então, essa é a primeira explicação do seu considerando. Depois, continuando a explicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele nacional de um Estado. Não é porque ele é brasileiro ou porque ele é norte-americano, não. Mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana. Isso aqui é muito importante, essa explicação. Não é o fato, então o fato dele pertencer a um país não dá a ele o status. Não. O que dá a ele status é o fundamento dos atributos da pessoa humana. Razão porque justificam uma proteção internacional de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, da OEA, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto no âmbito mundial quanto no âmbito regional. Então ela cita a Declaração Universal como uma referência. Então, esse considerando, ele está apenas nos posicionando sobre a declaração aqui, a Convenção Americana. Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do... Ela está citando, ela está falando, olha, estou me inspirando na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá da ONU, tá bem? Ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos. Aí agora nós vamos, olha o que o professor Gilmar falou, tá vendo, José? Que eu expliquei lá, os 5 direitos, 2 dimensões, primeira e segunda geração. Então vamos lá, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, bem como seus direitos civis e políticos. José, eu vou agora grifar isso aqui. O José me ensinou como mexe, eu vou mexer agora aqui. Vou colocar na cor vermelha. Olha lá, quais são os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos. Então vamos lá. Os direitos civis e políticos são direitos de primeira geração. Os direitos
Deixa eu botar o social de não grifado. Os direitos econômico, social e cultural, eles são direitos de segunda geração. Então, respondendo... Jusela, mais uma questão de prova, tá vendo? Gente, você que tá acompanhando aqui, tem mais uma questão de prova que... Aqui, ó. Desaba na prova. Gente, vá de Mecan, vem comigo. Todas as vezes as bancas... Você que vai fazer um concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, de qualquer Polícia Militar do Brasil, guarda municipal, promotor, juiz... Guarde isso aqui com você. Quantos direitos nós vamos estudar ao longo dos 82 artigos aqui da Convenção Americana? 5. Quantas gerações? 2 gerações. Quais são os direitos da primeira geração? Tá lá, ó, os direitos civis e políticos. Tá na tela para você, os direitos civis e políticos. E os direitos de segunda geração estão aqui. São os direitos econômicos, sociais e culturais. Repetindo então, primeira geração, direitos civis e políticos. De segunda geração, econômico, social e cultural. Quais são então os 5? Civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Vocês não têm como errar isso na prova. Grudem seus olhinhos nisso aí. É muito, mas muito importante. Isso cai mais do que o próprio texto lá da declaração, tá bem? Lá da convenção. Cai muito mais essa informação. Eles perguntam quais são as gerações. Então nós temos 2 gerações. Bom, último considerando então. Considerando que a terceira Conferência Interamericana Extraordinária, que foi lá em Buenos Aires, aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de normas mais amplas sobre direitos econômicos, opa, vou grifar de novo, sociais e educacionais, e resolveu que uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura... Vou grifar a competência e o processo dos órgãos encarregados dessa matéria. Qual órgão, que eu já dei spoiler para vocês, qual órgão de jurisdição? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá bem? Porque a comissão ela tem natureza executiva, já a Corte, natureza de jurisdição. E aí, eles falam o seguinte, convieram no seguinte... Pronto, publicar a Convenção Americana de Direitos Humanos. E ela vem desenvolvendo através de parte, capítulo e artigo. O que nós vamos estudar com os senhores serão 82 artigos da Convenção Americana, o texto da Convenção, vou estudar todos com vocês, vamos dar destaque e no finalzinho vamos fazer uma observação que está lá na Convenção. Eu tirei, são várias observações, eu tirei só a observação que o Brasil faz parte. Tá gostando? Acompanha a gente aqui, ó. Segurança concurso. Então vamos lá. Parte 1. Deveres dos Estados e Direitos Protegidos. Capítulo 1. Enumeração destes deveres. Artigo 1º, né? Ali está artigo 1, gente, ela é de 69, então nós temos que ter essa noção que é uma legislação internacional, ela precisa ser adequada à nossa linguajar. Então, artigo 1º. Obrigação de respeitar os direitos. Grudem seus olhinhos nisso aqui, ó. Grudem os seus olhinhos, meus queridos alunos. Grudem seus olhinhos aqui. Então vamos lá. Artigo 1º, inciso 1. Os Estados partes dessa convenção, e o Brasil é um deles, comprometem-se a respeitar os direitos e as liberdades nela reconhecidos e garantir o seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. Então, apenas está sujeito à jurisdição da OEA os países membros da OEA. Sem discriminação alguma por motivo de, não pode ter discriminação, motivo de raça, cor de pele, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra natureza. E aí, ele explica essa natureza: origem nacional ou social, posição econômica, mais ou menos capacidade financeira, nascimento ou outra condição social. Os senhores estão vendo, já logo no artigo 1º, inciso 1, quando forem comparar
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos que a Convenção Americana ela é mais detalhista. Então anota aí, em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é essa que nós estamos estudando, né, Pacto de São José da Costa Rica, ele é muito, muito, muito mais detalhista do que a Declaração Universal e ele é mais detalhista, inclusive, do que a nossa própria Constituição. Tá bem? Mas isso eu vou deixar para o direito comparado. Depois nós vamos falar sobre direito comparado lá na frente, tá bem? Bom, e só para explicar para vocês aqui, o artigo 1º, inciso 2. Para os efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Então, olha aqui, ó, ele dá um atributo, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Quando a convenção refere-se, ela usa o termo jurídico, pessoa, é todo ser humano. E aí eu preciso, para terminar esse bloco, né, José? Vamos terminar esse bloco agora, para que você entenda qual teoria a Convenção Americana adota em relação à proteção à vida. Estou falando de pessoa, ser humano. É a teoria concepcionalista, da concepção. A vida ela é garantida a partir da concepção e não a partir do nascimento, porque no Brasil hoje, à luz do Código Civil, pessoa é todo ser humano que nasce com vida. Mas a Convenção Americana vai trazer o seguinte, que a proteção da vida, ela começa com a concepção e não com o nascimento. Então, só para finalizar esse bloco agora, para efeitos, vamos lá, no artigo 1º, inciso 2, na tela para vocês. Para efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Gravem isso, que isso cai na prova. Então, para fins de Convenção Americana de Direitos Humanos, quem é considerado pessoa? Todo ser humano. Tá gostando? Acompanhe a gente aqui, é campeão de aprovação, tenho certeza que você vai fazer no seu concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais, para Corpo de Bombeiros, enfim, para o juiz, para promotor. Vem cá, acompanha essa matéria. Nós somos os campeões de aprovação. Eu vou fechar esse bloco, né, José? E volto já já no próximo bloco.